Na aula de hoje, nós vamos estudar as relações binárias no plano cartesiano. Aprender relações binárias é dar um passo para o aprendizado das funções. Por sinal, o assunto nosso da próxima aula já vai ser funções. Legal ou não? Agora veja, por que aprender relações binárias é tão importante como pré-requisito para o aprendizado das funções? Porque toda função é uma relação binária. As funções são casos particulares de relações binárias. Toda função é uma relação binária, mas nem toda relação binária é uma função. Então, na próxima semana, quando nós formos estudar funções, evidentemente já estaremos sabendo o que é uma relação binária. Aí só vai precisar eu mostrar a vocês quando é que uma relação binária é ou não uma função. Legal? E o procedimento será rigorosamente o mesmo. Legal? Então, o que é que nós vamos aprender hoje? O que são as relações binárias? Relações binárias entre dois conjuntos. Relações binárias entre dois conjuntos. Inclusive, essa relação é dita binária porque ela é uma relação entre dois. E o prefixo que corresponde a 2 é bi. Por sinal, dizer relação binária entre dois conjuntos é um pleonasmo, porque ao afirmar que ela é binária, para um bom entendedor, ele já sabe que é uma relação que se estabelece entre dois conjuntos. Vamos à definição. Sejam A e B dois conjuntos. B é um conjunto e A é outro conjunto. Se eu tenho dois conjuntos, eu posso estabelecer uma relação binária entre eles. Sendo A um subconjunto dos reais e sendo B outro subconjunto dos reais, então eu tenho aqui dois conjuntos e esses dois conjuntos são dois subconjuntos reais. Pois bem, tendo esses dois conjuntos, A e B, eu posso estabelecer entre eles uma relação binária que eu vou chamar de R. Então, esse R é a nossa relação binária. Relação binária R. Agora, essa relação binária R, ela é de, esses dois pontinhos, lê-se de A, aí você aqui entre os dois conjuntos que você está estabelecendo a relação binária entre eles, coloca uma setinha. E essa setinha lê-se em dois pontos. É de, e a flechinha é em. Então, como é que fica a leitura perfeita? Relação binária R de A em B. E o que é essa relação binária R de A em B? Ela é um conjunto. Então, a partir desses dois conjuntos A e B, eu vou obter um terceiro conjunto. E esse terceiro conjunto é a nossa relação binária R. Agora, como é esse conjunto para ele ser uma relação binária R de A em B? É preciso que ele seja um conjunto de pares ordenados. Não é?
Então veja já a diferença, né? O A é um conjunto de números reais, é um subconjunto de R. O B é um conjunto de números reais, ele é um subconjunto de R, de reais, do conjunto de números reais. E a relação binária R é um conjunto de pares ordenados. Mas como é que eu chego a esses pares que são os elementos da relação binária R? Inicialmente, é condição necessária que para um par ordenado ser elemento de uma relação binária R de A em B, ele também tem que ser elemento de A cartesiano B. Ok? E além de ser elemento de A cartesiano B, ele tem que satisfazer, como propriedade específica desse conjunto que é a relação binária, uma lei de formação. Lei de formação. Lei de formação de quem? Da relação binária R. Essa lei de formação, ela relaciona a ordenada dos pares ordenados, são relacionadas com as suas respectivas abscissas. Tá certo ou não? Então, toda a relação binária de A em B é um conjunto de pares ordenados que são elementos de A cartesiano B e que obedecem a uma lei de formação desta relação binária, e essa lei de formação é uma sentença, tá certo, que relaciona a ordenada com a abscissa de cada par. Legal? Agora veja só. Ô professor Edinaldo, e se todos os pares ordenados, que são elementos do produto cartesiano, nenhum deles satisfizer a lei de formação? Aí essa nossa relação binária R de A em B será o conjunto vazio. Tá certo? Para uma relação binária R ser um conjunto vazio, é preciso que todos os pares ordenados do produto cartesiano tornem a lei de formação falsa. Ô professor Edinaldo, e se todos os pares ordenados do produto cartesiano tornarem a lei de formação verdadeira? Aí a nossa relação binária R de A em B será igual ao produto cartesiano. Então, a relação binária pode ser igual ao produto cartesiano quando todos os pares do produto cartesiano transformarem a lei de formação da relação binária numa identidade. Ou, em outras palavras, tornarem a lei de formação verdadeira. E a relação binária R de A em B será igual ao conjunto vazio quando todos os pares ordenados do produto cartesiano tornarem a lei de formação falsa, tornarem a lei de formação um absurdo. Vamos ver como é isso na prática. Então, nós vamos agora resolver o exemplo 1, que está na página 177. Como ele já está resolvido no caderno, vocês não precisam copiar. Basta ficarem atentos aos detalhes, às nomenclaturas e a todas as explicações. O que é que nos diz esse exemplo? Dados os conjuntos A, cujos elementos, está representado pelo método da extensão, cujos elementos são 0, outro 1, outro 2, outro 3. Então, os elementos do conjunto A são o 0, 1, 2 e o 3. Como o 0, 1, 2 e 3, todos são números naturais e todo número natural é real,
esse conjunto A, ele é um subconjunto dos reais. E o conjunto B igual a chave 1, 2, 3, 5, 6. Como todo elemento de B é um número real, é um número natural, e todo número natural é real, B também é um subconjunto dos reais. Então A é subconjunto dos reais, B é subconjunto dos reais, e ele está querendo que nós obtenhamos uma relação binária R. Aqui ele não está especificando se é de A em B ou se é de B em A. É obrigatório fazer isso. Se ele não especifica aqui, ele tem que especificar mais adiante. Vamos ver. E essa relação binária R é um conjunto cujos elementos são pares ordenados, que são elementos de A cartesiano B. Então, essa relação binária R, ela é de A em B, porque ela é um subconjunto de A cartesiano B. E A cartesiano B é o universo dessa relação binária. Se A cartesiano B é o universo dessa relação binária, então vamos obter A cartesiano B, que nós aprendemos na aula passada. Se o primeiro fator do produto cartesiano é A, esse conjunto A é um subconjunto dos reais, ele é responsável por todas as possíveis abscissas dos pares ordenados, que são elementos de A cartesiano B. Se o segundo fator é B, aqui estão todas as possíveis ordenadas dos pares ordenados, que são elementos de A cartesiano B. Então, quais serão esses pares? 0, 1, 0, 2, isso já foi estudado na aula passada, 0, 3, 0, 5, 0, 6. Então, aí estão todos os possíveis pares ordenados com a abscissa 0. E com a abscissa 1? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 e 1, 6. Aí estão todos os possíveis pares ordenados com a abscissa 1 e ordenada 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 6. E com a abscissa 2? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 5 e 2, 6. E com a abscissa 3, que é a última possível abscissa, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 5 e 3, 6. Ok. Por sinal, é muito bom você saber conferir se esse produto cartesiano você obteve ele com êxito. E uma boa maneira de conferir é saber o cardinal de A cartesiano B. É saber quantos pares ordenados são elementos de A cartesiano B. Aula passada, o cardinal de A cartesiano B é o cardinal de A vezes o cardinal de B. Como o cardinal de A é 4, porque o conjunto A possui 4 elementos, o cardinal de um conjunto é um número natural que indica a quantidade de elementos desse conjunto.
E o cardinal de B é 5. Então, o cardinal de A cartesiano B é 4 vezes 5. O cardinal de A cartesiano B é 20. Isso quer dizer que se eu tiver efetuado esse produto cartesiano com êxito, ele terá 20 elementos, 20 pares ordenados. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aí está o nosso produto cartesiano. Esse produto cartesiano é o conjunto universo da nossa relação binária R de A em B, não é? A relação binária R de A em B, ela tem que ser um subconjunto de A cartesiano B. E A cartesiano B é o conjunto universo da relação binária R. Agora, como é que eu vou saber, dentre estes 20 pares ordenados, quais os que serão elementos da nossa relação binária e quais os que não serão? É nessa hora que entra a lei de formação. Lei de formação da relação binária R. Lei de formação de R. E o que é que está me dizendo essa lei de formação? Que a ordenada do par, o Y, o segundo termo do par ordenado, tem que ser igual à abscissa do par, que é o primeiro termo do par ordenado, mais 1. Se todos esses pares tornarem verdadeira essa lei, a relação binária R será igual ao produto cartesiano. Se todos os 20 pares ordenados desse produto cartesiano tornarem essa lei falsa, a nossa relação binária R será o conjunto vazio. Ô professor Edinaldo, e como é que eu sei quais são os pares ordenados que obedecem a essa lei de formação, que satisfazem a essa lei de formação, que tornam essa lei de formação verdadeira, que tornam essa lei de formação uma identidade? Aí você tem que testar. Aí você vai testando de um por um todos os 20 pares ordenados. E a lei de formação vai indicando quais os que podem ser elementos da relação binária, quando ele tornar a relação binária verdadeira, e quais os que não podem ser elementos da relação binária. Então vamos começar pelo par de abscissa 0 e ordenada 1. Lembrando que a lei de formação exige que a ordenada seja igual à abscissa mais 1. Essa lei de formação, ela funciona como um filtro. É ela quem permite ou quem impede o par ordenado do produto cartesiano a ir ou não ir para a relação binária. Então, qual é o primeiro par? Abscissa 0, ordenada 1. Aí você vai na lei de formação, substitui a ordenada pela ordenada do par, que é 1, igual, e substitui a variável x, não é? A abscissa do par, por 0. Aí fica 1 é igual a 0 mais 1. Como 0 mais 1 é 1, afirmar que 1 é igual a 1 é uma identidade. Satisfaz a lei de formação. Torna a lei de formação verdadeira. Então, esse par ordenado de abscissa 0 ordenada 1 é um elemento da relação binária R de A em B. Chave, abscissa
0 e ordenada 1. Opa, chave. Muito cuidado, gente. O par ordenado de abscissa 0 e ordenada 1. Vamos testar mais? Vamos testar agora um par de abscissa 0 e ordenada 2. O par que tem abscissa 0 e ordenada 2. Substituindo esse par ordenado na lei de formação, substituindo o y por 2 e o x por 0, a ordenada por 2 e a abscissa por 0, fica 2 é igual a 0 mais 1. Como 0 mais 1 é 1, afirmar que 2 é igual a 1 é um absurdo. Então, esse par ordenado de abscissa 0 ordenada 2 torna a lei de formação falsa, torna a lei de formação 1 absurdo. Se esse par torna a lei de formação falsa, esse par é elemento do produto cartesiano e não é elemento da relação binária. Aí você pega aqui o próximo par, com a abscissa 0 ordenada 3. Abscissa 0 ordenada 3. Então fica 3 é igual a 0 mais 1. Como 0 mais 1 é 1, dizer que 3 é igual a 1 é um absurdo, falso. Então esse par ordenado também não é elemento da relação binária. Pois bem, é evidente que esse cálculo aqui, devido à sua simplicidade, pode ser feito mentalmente. Vamos ver se a gente consegue. Como é a lei de formação, a ordenada tem que ser igual a abscissa mais 1. Então lá vai 5 é igual a 0 mais 1. Falso. Então esse par torna a lei de formação falsa. Por enquanto, apenas o par de abscissa 0 ordenada 1 tornou a nossa lei de formação verdadeira. 6 é igual a 0 mais 1, falso. 1 é igual a 1 mais 1, falso. 2 é igual a 1 mais 1, verdadeiro. Então, esse par ordenado de abscissa 1 e ordenada 2, por ter tornado a lei de formação da relação binária uma identidade, por ter tornado a lei de formação da relação binária verdadeira, ele é elemento do produto cartesiano e é elemento da relação binária. 3 é igual a 1 mais 1, falso. 5 é igual a 1 mais 1, falso. 6 é igual a 1 mais 1, falso. 1 é igual a 2 mais 1, falso. 2 é igual a 2 mais 1, falso. 3 é igual a 2 mais 1, verdadeiro. Muito bem. Então, esse par ordenado de abscissa 2 e ordenada 3 continua sendo elemento de A cartesiano B e, além de ser elemento de A cartesiano B, também é elemento da relação binária R de A em B, o par que tem abscissa 2 e ordenada 3. Afinal de contas, 3 é igual a 2 mais 1, porque a lei exige que a ordenada seja igual a abscissa mais 1. Então, o 3 é igual ao 2 mais 1, porque 2 mais 1 é 3, e isso é uma identidade, né? Identidade é uma sentença verdadeira. Alguma dúvida? Não! Então vamos limpar aqui isso. Nesse primeiro exercício eu estou fazendo bem devagarzinho, tudo bem explicadinho. Vamos voltar. 5 é igual a 2 mais 1, falso. 6 é igual a 2 mais 1, falso. 1 é igual a 3 mais 1, falso. 2 é igual a 3 mais 1, falso. 3 é igual a 3 mais 1,
o y é igual a um x mais 1, 3 é igual a 3 mais 1, falso. 5 é igual a 3 mais 1, falso. 6 é igual a 3 mais 1, falso. Então, dos 20 pares ordenados de A cartesiano B, somente esses 3 tornaram a lei de formação verdadeira. Então, somente esses 3 é que são elementos da nossa relação binária. Todos os outros pares, que por sinal são 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, todos esses 17 pares continuam sendo também elementos de A cartesiano B e não são elementos da relação binária R de A em B. Ok? Pois bem, quando você representa uma relação binária desta forma, aqui, ó, como veio na nossa questão, aqui a gente diz que essa relação binária está representada por compreensão, que já aprendemos que o método da compreensão é um método de representação de conjuntos, não é verdade? Onde você dá o elemento genérico, genericamente os elementos de R são pares ordenados, que são elementos de A cartesiano B, acompanhado de uma lei de formação. Já quando você representa dessa forma, assim, a mesma relação binária, aqui a gente diz que ela está representada por extensão. Agora existe uma outra maneira de se representar as relações binárias, que é chamada de diagrama sagital, ou diagrama de flechas, ou diagrama de setas. Pois bem, aí como é que fica esse diagrama? Como uma relação binária é uma parte de um produto cartesiano, o diagrama sagital da relação binária é uma parte do diagrama sagital do produto cartesiano. Ou seja, ela é de A em B, tá certo? Os elementos de A são 0, 1, 2, 3. Os elementos de B são 1, 2, 3, 5 e 6, não é? E agora faltam os elementos da relação binária, que são os pares ordenados. Nós vimos na aula de produto cartesiano que cada par ordenado corresponde no diagrama sagital a uma flecha. Então, se eu tenho 3 pares ordenados, eu vou ter 3 flechas. A flecha que parte do 0 chega no 1, a flecha que parte do 1 chega no 2 e a flecha que parte do 2 chega no 3. Essas 3 flechas são os 3 elementos da relação binária R de A em B. Uma outra maneira de se representar a relação binária é a representação analítica. A representação analítica. Ou representação geométrica. Ou representação cartesiana. Representação analítica, representação geométrica, representação cartesiana. Ela é chamada de representação cartesiana porque é uma representação que é feita
no plano cartesiano. Então você tem aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Se fôssemos representar neste plano o produto cartesiano, seriam 20 pontos. Mas o que eu estou querendo representar aqui no plano cartesiano é uma relação binária R de A em B. E essa relação binária R de A em B só tem, por extensão, 3 pares ordenados, por diagramação, 3 flechas, então analiticamente serão 3 pontos. Quais pontos? Os pontos que correspondem ao par ordenado de abscissa 0, ordenada 1, e como ele tem abscissa 0, ele fica na reta y igual a 0, que é o eixo das ordenadas. O ponto de abscissa 1 e ordenada 2, que fica na intersecção das retas x igual a 1 e y igual a 2, e o ponto de abscissa 2 e ordenada 3, que fica na intersecção da reta horizontal y igual a 3 com a reta vertical x igual a 2. Eis aqui este ponto. Esses 3 pontos é a representação analítica da relação binária R de A em B. Cuidado para você não ser tentado a, depois que representa esses 3 pontos, colocar aqui uma régua e traçar a reta. O gráfico dessa relação binária não é uma reta. Porque se o gráfico dela fosse uma reta, na reta existem infinitos pontos. Então, por extensão, eu teria que ter infinitos pares ordenados. No diagrama eu teria que ter infinitas flechas. Como por extensão eu só tenho 3 pares, no diagrama 3 flechas, no plano cartesiano eu só posso ter 3 pontos. Sensacional. O caso é o seguinte, é que nessa reta que passa pelos 3 pontos, todos os pontos dessa reta, obedecem à lei, que a ordenada é igual a abscissa mais 1. Entendeu? Agora veja, não basta obedecer à lei para ser elemento da relação binária, porque a relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Aí, os demais pontos dessa reta, à exceção desses 3, todos eles obedecem à lei, mas não são elementos do produto cartesiano. Como os demais pontos do produto cartesiano não obedecem à lei. É condição necessária obedecer à lei, mas não é suficiente, pois é preciso que pertença ao produto cartesiano. É condição necessária pertencer ao produto cartesiano, mas não é suficiente, porque tem que obedecer à lei. Agora vamos ver algumas nomenclaturas. Esse conjunto A, que é o primeiro fator do produto cartesiano, no produto cartesiano ele continua sendo o primeiro fator, mas na relação binária ele é um conjunto partida
da relação binária R, que você pode representar assim, parte de R. Parte R quer dizer conjunto partida da relação binária R. E o conjunto partida da relação binária R é o primeiro fator do produto cartesiano. É o primeiro fator do produto cartesiano, do qual a relação binária é um subconjunto. Já esse conjunto B, que é o segundo fator do produto cartesiano, ele é o conjunto chegada de R ou contra domínio de R. E você pode representar assim, CD de R. O contradomínio de uma relação binária é o segundo fator do produto cartesiano, do qual a relação binária é um subconjunto. Estes elementos do conjunto partida da relação binária, dos quais saem flechas, ou seja, que se viram a relação binária, esse conjunto é denominado de domínio da relação binária R. E você pode representar por D de R. O domínio de uma relação binária, ele é um subconjunto do conjunto partida da relação binária. E esse conjunto aqui, no qual chegam as flechas, que é uma parte do contradomínio da relação binária, esse conjunto é denominado de conjunto imagem da relação binária, que você pode escrever assim, I de R, ou IM de R. Legal? Por sinal, tem algo muito interessante aí, não é, gente? Nesse diagrama, nós temos 4 conjuntos. Um deles é o conjunto A, que é o primeiro fator do produto cartesiano, que é o conjunto partida da relação binária. Temos o conjunto B, que é o segundo fator do produto cartesiano, do qual a relação binária é um subconjunto, não é? Agora veja, ele é segundo fator do produto cartesiano. Da relação binária, ele é um conjunto chegada ou contradomínio da relação binária. Temos um subconjunto do contradomínio, que é o domínio da relação, que é a parte do conjunto partida de onde saem as flechas. E nós temos aqui um conjunto imagem da relação binária, que é um subconjunto do contradomínio. Tá certo? Que é a parte do contradomínio onde chegam as flechas. E temos a relação binária, cujos elementos são as flechas. Porque os elementos da relação binária são os pares ordenados. E no método da representação analítica, né, se usarmos o método de representação analítica, essas 3 flechas, esses 3 pares, serão os 3 pontos. Ô professor Edinaldo, como é que eu visualizaria esses 5 conjuntos na relação binária dada por extensão? Então vamos copiar isso aqui, que é a representação da relação binária por extensão, e vamos colar aqui, né? Por extensão, trata-se de uma relação binária de A e B, que é um conjunto de pares ordenados. Todos esses pares ordenados foram obtidos no produto cartesiano. E qual foi o critério para a escolha deles? Tornarem verdadeira, tornarem uma identidade, a lei de formação, que são os pares
de abscissa 0 ordenada 1, de abscissa 1 e ordenada 2, e de abscissa 2 e ordenada 3. A pergunta que você me fez bem ali, eu posso identificar na relação binária representada por extensão aqueles 5 conjuntos que nós mostramos no diagrama sagital. Pois bem, esse conjunto, como um todo, obviamente, é a nossa relação binária R de A em B. O conjunto A, se a relação binária R é de A em B, R é de A em B, ela é um subconjunto de A cartesiano B. Então, esse conjunto A é o primeiro fator do produto cartesiano este, que é o universo da relação binária. E o primeiro fator do produto cartesiano, que é o universo da relação binária, é o conjunto partida da relação binária. Então, o conjunto partida dessa relação binária é o conjunto A, cujos elementos são 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Como essa relação binária é de A em B, esse conjunto B, ele é o segundo fator do produto cartesiano, do qual a relação binária R é um subconjunto. A relação binária R de A em B é subconjunto de A cartesiano B. E o segundo fator do produto cartesiano é o contradomínio da nossa relação binária, ou conjunto chegada da relação binária. Então, o contradomínio de R é o conjunto B, cujos elementos são 1, 2, 3, 5 e 6. 1, 2, 3, 5 e 6. Mas ainda falta o domínio, o conjunto domínio da relação binária e o conjunto imagem. Já temos um conjunto, a relação binária. Segundo conjunto, o conjunto partida da relação binária, que é A. Terceiro conjunto, o contradomínio da relação binária, que é o B. Agora está faltando o domínio da relação binária. O domínio da relação binária, no diagrama sagital, o domínio da relação binária é um subconjunto do conjunto partida, formado apenas pelos elementos do conjunto partida, dos quais partiram as flechas. Se o domínio é um subconjunto do conjunto partida, formado pelos elementos dos quais partiram as flechas, elementos de onde partem flechas são as abscissas dos pares. E as abscissas dos pares são 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Então, quando se quer obter o conjunto domínio de uma relação binária, basta você agrupar as abscissas de todos os pares que são elementos da relação binária. 0, 1 e 2. E o conjunto imagem da relação binária? O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Olha aqui. O conjunto imagem da relação binária, isso aqui,
ele é uma parte, ele é um subconjunto do contradomínio, formado apenas pelos elementos do contradomínio, nos quais chegam as flechas, ou para os quais as flechas convergem, as setas convergem. O que são as ordenadas dos pares? Então, quando eu quero obter o conjunto imagem de uma relação binária, basta me agrupar as ordenadas dos pares, onde chegam as flechas, porque as ordenadas dos pares ordenados é onde chegam as flechas no diagrama sagital. Então vai ser 1, 2 e 3. Esse é o conjunto imagem. Então, quando você quer obter o conjunto imagem de uma relação binária, basta você agrupar as ordenadas dos pares. Ô professor Edinaldo, e como é que eu obtenho esses 5 conjuntos na representação analítica, na representação geométrica, na representação cartesiana? Pois bem, um conjunto é a própria relação binária R, cujos elementos são os 3 pontos, que são as 3 flechas, que são os 3 pares. Se essa relação binária R é de A em B, ela é subconjunto de A cartesiano B. Então, esse conjunto A é um conjunto partida da relação binária R. Esse conjunto B é o contradomínio da relação binária R. E o domínio e a imagem? O domínio você obtém agrupando as abscissas dos pares. O domínio você obtém quando agrupa os elementos do conjunto partida dos quais partem as flechas. E esses elementos do conjunto partida dos quais partem as flechas são as abscissas dos pares, e se são as abscissas dos pares, são as abscissas dos pontos. Esse ponto tem a abscissa 2, porque a abscissa de um ponto é a projeção ortogonal dele sobre o eixo das abscissas. Esse ponto tem a abscissa 1, e este, que eu queria que vocês dessem uma ênfase nele aí no caderninho, que a diagramadora esqueceu de fazer, esse ponto, por estar no eixo das ordenadas, e o eixo das ordenadas ser a reta x igual a 0, não é verdade? Lembra da aula de plano cartesiano? Então, esse ponto tem abscissa 0. Então, quando você agrupa essas 3 abscissas dos pontos que compõem o gráfico da relação binária, você está obtendo o domínio da relação. Então, o domínio dessa relação é chave 0, 1 e 2. Porque esse ponto tem a abscissa 0, esse ponto tem a abscissa 1 e esse ponto tem a abscissa 2. 0, 1, 2. Sensacional. E para obter o conjunto imagem? O conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio, formado apenas pelos elementos do contradomínio para os quais as flechas convergiram. Veja que o 5 e o 6 são elementos do contradomínio de B, mas não são ordenadas dos pares. Não chega a flecha no 5, não chega a flecha no 6. Então, quando você agrupa somente os elementos do contradomínio para os quais convergiram as flechas, você está agrupando as ordenadas dos pares. 1, 2, 3. 1, 2, 3, que é o conjunto imagem. Ora, se são as ordenadas dos pares, que quando eu as agrupo
me dá o conjunto imagem, basta me pegar as ordenadas dos 3 pontos, que são os 3 elementos da relação binária. Esse ponto tem ordenada 1, esse ponto tem ordenada 2, porque a ordenada de um ponto é a projeção ortogonal dele sobre o eixo das ordenadas, e esse ponto tem ordenada 3. Então, quando eu agrupo estas ordenadas, eu obtenho aqui o conjunto imagem da relação binária. E esse conjunto imagem é chave 1, 2, 3, chave. Sensacional. Então, um conjunto é a relação binária. O outro conjunto, o primeiro fator do produto cartesiano do qual ela é subconjunto, é o conjunto partida. O outro conjunto, segundo fator do produto cartesiano do qual ela é subconjunto, é o contradomínio. Quando eu agrupo as abscissas dos pontos, eu obtenho um domínio. E quando eu agrupo as ordenadas dos pontos, eu tenho um conjunto imagem. Sensacional. Então, para finalizar, vamos chover no molhado. Vamos chover no molhado. Uma relação binária R de A em B, ela é sempre um subconjunto de A cartesiano B. Todo subconjunto de A cartesiano B é uma relação binária de A em B. Inclusive, eu posso definir várias relações binárias de A em B, todas sendo parte do mesmo produto cartesiano. Se para ser uma relação binária tem que ser subconjunto do produto cartesiano, a quantidade de relações binárias R de A em B é igual à quantidade de subconjuntos de A cartesiano B. E a quantidade de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado ao cardinal desse conjunto. Sensacional, não é verdade? Outra coisa bastante interessante, tá certo? É que o primeiro fator do produto cartesiano é o conjunto partida da relação binária A. O segundo fator do produto cartesiano é o contradomínio da relação binária B. O domínio da relação binária é um subconjunto do conjunto partida da relação binária, e o conjunto imagem da relação binária é um subconjunto do contradomínio da relação binária. E agora só nos resta fazer exercícios. Tchau!